O que é o autoconhecimento? Pode parecer muito óbvio para algumas pessoas o que é, mas mesmo se você acha que é óbvio, você já busca o autoconhecimento, já pratica o autoconhecimento, fica aqui que algumas coisas podem ser reveladas nesse sentido e que podem fazer diferença aí na sua prática de autoconhecimento. Seja muito bem-vindo então a esse canal, prazer se você ainda não me conhece, meu nome é Renata Bustamante. Então, gente, eu coloquei aqui quem é você. Primeiro ponto, quem é você? Quem a gente é? E o segundo ponto é quem você está, que são dois modos da gente se autoconhecer. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente está falando sobre o quê? Conhecer quem a gente é, né? Claro, um conhecimento de nós mesmos. E a gente está falando sobre entrar em contato com a verdade, né? Pois só a verdade pode nos libertar. Isso é realmente verdade. É só a verdade, realmente enxergar a verdade, que vai poder nos libertar de distorções e ilusões, que é muito natural da gente ter. A gente tem isso, né? A gente tem a inconsciência. Então, o que é o autoconhecimento em relação a primeiro ao número um, quem você é? Eu vou partir de uma perspectiva espiritualista. Então, essa aqui é a minha opinião, já adiantando, é o meu ponto de vista e não uma verdade absoluta, né? Então, o que eu acredito sobre quem nós somos, nesse aspecto de quem a gente é, tem uma igualdade, né? Então, somos todos assim. Essa essência realmente a mais pura, tá? Que eu tô falando agora, que é espiritual, que é a nossa luz, que é a nossa alma, que é a consciência. Isso todo mundo é. A consciência, a luz, essa é a nossa essência mais verdadeira, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você entender isso e você sentir, integrar isso, depende de um despertar espiritual. Muitas vezes você pode entender com a mente, mas não ainda ter vivenciado e sentido. Porque realmente o despertar espiritual, eu também acredito que vai acontecer para todo mundo em algum momento. Que é você realmente entender que você não é a sua mente, que você é algo além dos seus pensamentos, emoções e corpo. Que você é uma consciência espiritual. Então, esse entendimento, integrar isso, tipo, eu sei que eu sou a consciência, eu sei que eu sou algo além disso tudo que eu vejo, do que eu percebo em relação às minhas reatividades, os meus pensamentos, as minhas emoções, eu sei que eu sou além disso. Eu tive esse despertar espiritual há anos atrás, sei lá, quantos anos atrás, mais de 10 anos, lendo um livro. Isso acontece, gente, através da busca, quando a gente está buscando realmente entender quem a gente é, quando a gente está buscando evoluir, quando a gente está buscando se espiritualizar. Essa busca vai te levar a um despertar espiritual. Então, quanto mais você busca, mais despertar espiritual você tem. Sim, a gente vai tendo vários despertares espirituais. Existe outros despertares, mas existe um principal, o primeiro, em que você sente essa desruptura entre quem você é e somente os pensamentos. Porque antes disso, você acha que você é a sua mente, você acha que você é as suas emoções. Isso é uma coisa. Isso a gente está falando da essência que permeia todo mundo. Se você me questionar, uma pessoa que aparentemente é muito ruim, ela faz muito mal para os outros, ela também tem essa luz. Então, esse entendimento de quem a gente é um entendimento de que somos iguais nessa essência, nessa centelha divina, que somos criação do todo, parecemos que estamos separados, mas não, na verdade somos parte de um todo. Esse é o entendimento que eu tenho e que realmente tive através desse despertar espiritual. Se você não teve um despertar espiritual, é uma sensação, tá? Algo se rompe e nunca mais se volta, nunca mais volta. Você entende quem você é, realmente, assim, quem eu realmente sou. E aí eu trago, assim, a espiritualidade, ela contempla
a existência de outras vidas, a reencarnação. Mas mesmo se você não acredita nisso, não tem problema. Pode continuar assistindo esse vídeo, você vai entender quem você está nessa vida e como você lida com isso. Mas eu já quis começar pelo principal, assim, que somos essa luz em essência, e mesmo que a gente não sinta que a gente é luz, mesmo que a gente não veja a luz na gente, a gente é. Ela tá abafada, ela tá escondida debaixo de tanta inconsciência, de tanta identificação com o ego, com a personalidade, com a mente, com as emoções. Então, a espiritualidade, essa integração de quem somos, essa sensação de que a gente é a luz, de que a gente é um espírito, isso vai acontecendo para você à medida em que você vai se espiritualizando, que você vai realmente buscando essa espiritualidade, que você vai lendo, que você vai meditando, praticando yoga, fazendo serviços de caridade, muito também da sua intenção. Eu quero. Teve uma época que eu pedia para Deus me iluminar. Eu falava assim: Deus me ilumina, era o meu pedido. Então eu acredito muito que vai da sua intenção, sabe? Do que você realmente intenciona para você, de quanto você realmente quer saber a verdade e ser iluminado. Para mim, essa é a verdade. Então, sim, essa é uma verdade minha, mas que para mim essa verdade é absoluta, que é existe Deus, que é o amor, que é a luz, e ele nos criou e nós somos todos pedacinhos de Deus, somos centelhas divinas, na essência somos amor. Ah, então por que que existe tanta violência, tantos comportamentos distorcidos que não são amorosos nos outros e em nós? Porque nós temos um ego e o ego, ele tem uma função que é de preservar a nossa vida, que é de garantir a sobrevivência, que é de ter uma identidade, porque aí a gente vai falar sobre quem a gente está. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros nesse nível de estado. É muito incrível e curioso, interessante como a gente é igual em um nível e no outro nível a gente é totalmente diferente um do outro. A gente é único. Não existe ninguém igual. Igual não tem. A gente é único. Todo mundo é único. Então, nada se repete. Isso é muito incrível, né? Porque existem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, mas nada se repete. Nenhuma é repetida da outra. Mesmo os gêmeos têm alguma diferença. E tem muita diferença, na verdade. Nessa vida, então, esse estado, né? Quem estamos? Quando a gente fala sobre, por exemplo, astrologia, tá? Astrologia, a gente tem o nosso mapa astral, que é quando a gente nasceu, é tirada uma foto do céu, e aquele céu ali é o nosso mapa. Por quê? Porque parte de um entendimento que tudo está influenciando um ao outro, assim na Terra como no céu. O que está acontecendo lá em cima influencia aqui embaixo. A Terra, o céu influencia a Terra influencia o céu, parte desse entendimento, dessa influência. Tudo é energia, a gente recebe essa energia, a gente é feito de energia. E aí, isso é outro papo de energia, para um outro vídeo, mas entendendo que o mapa é quem você está nessa vida, tá? É a sua personalidade dessa vida. Ah, eu só acredito nessa vida. Beleza, então é dessa única vida que você acredita. Então, o mapa é a nossa personalidade. Dentro do mapa existe o lado luz e sombra. Por exemplo, Áries, eu tenho a lua em Áries. Eu, Renata, tenho realmente a lua em Áries. Áries tem a energia no lado elevado da autonomia, da iniciativa, uma proatividade, da coragem, da autenticidade, da espontaneidade, da força. Então, isso é um lado bom, né? É um lado bom isso.
Mas tem um lado sombra dessa mesma energia, que é a impulsividade, a agressividade. Então, existem os dois polos de uma mesma energia para todos os elementos. Então, qualquer que seja o seu signo, você tem o lado luz dele, você tem o lado sombra dele. E isso também a gente pode olhar como então que eu trago a luz, focando no lado elevado, né, nessa coragem, nessa iniciativa, nessa capacidade de ser independente. E também o lado não elevado seria assim, esse excesso de eu, esse excesso de individualidade. Então, existe o caminho do meio, né, que é encontrado ali, entre também, por exemplo, uma imprudência ou realmente uma impulsividade no agir. E qual é o entre disso? Então, por exemplo, sobre a coragem. A coragem, ela é muito boa, né? Mas se você não tiver uma prudência, ela pode se tornar algo ruim, porque aí você não pensa, você vai além do que você deveria, sem pensar nas consequências. Então, existe o caminho do meio, né, ali, que a gente deve buscar, e isso também é ativado com a espiritualidade. Então, o nosso mapa, ele sempre vai ser desenvolvido se a gente estiver desenvolvendo a nossa espiritualidade. E isso é o principal, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento de virtudes. Quanto mais a gente desperta e eleva a nossa consciência, mais sabedoria a gente tem e mais a gente vai saber agir. E mais de acordo com o nosso mapa, porque o nosso mapa está intrínseco a nós. Não tem como você se separar do seu mapa astral. Só que você pode estar realmente no extremo das energias. Você pode estar num lado em que, por exemplo, às vezes você tem energia ariana, mas você está na distorção, você está no lado da dor, que aí você fica sem ação. A Áries é muita ação, então você pode ficar sem ação, porque a gente veio desenvolver. Só que você nunca vai estar usando plenamente o seu mapa enquanto você não entende ele e pega as características elevadas das energias que estão sendo pedidas para você. Então, um ariano que tem muita energia em Áries, não só o Sol, mas muitos planetas, um ariano que não se movimenta, que não age, que não tem iniciativa, que não desenvolve a sua independência, é um ariano que está na sombra do signo, na sombra da energia. Ela não integrou. Ou pode ser alguma questão do mapa também, que tem que ser olhado e trabalhado. Existe também você olhar para o oposto complementar para entender como usar melhor essa energia. Que é, por exemplo, olhar para Libra, no caso de Áries, né? Então, Libra, ele já é a diplomacia, ele já é a ponderação, o equilíbrio, a gentileza. Então, se você olha para o complementar, você também sabe como agir. Isso falando sobre a astrologia, que é algo muito importante no contexto de autoconhecimento. É uma ferramenta realmente que traz a unicidade do nosso ser. Quando a gente fala a gente é único, você observa isso em um mapa astral. Por que dois irmãos, eu tenho dois irmãos que têm 2 anos de diferença, eles são totalmente diferentes um do outro. Têm as suas questões em comum, mas eles são totalmente diferentes em termos comportamentais, em termos de personalidade. Isso é porque você tem um mapa. Se fosse só a criação, as influências do ambiente, não seria tão diferente, entende? Então, nós somos essência luz e somos tão diferentes, por quê? Porque a gente tem esse mapa diferente. E aí, quando a gente então sabe que existe o lado de mecanismo de defesa e da dor de uma energia, por exemplo, em Áries, que ele se sente às vezes preso, então ele reage, ele se sente banido,
em sua autonomia, e aí ele pode reagir, ficar impulsivo, ele pode ficar impaciente. Então, isso seria o mecanismo de defesa, isso seria o lado da dor do signo. E aí a gente pode, muitas vezes, ficar identificado com essa energia. Aí você se identifica, você acha que você é um mecanismo de defesa, você acha que você é a sua dor, você acha, no caso de Áries, que você é essa raiva, essa agressividade, essa irritabilidade, essa pressa, essa impulsividade, a grosseria. Então você começa a achar que isso é você. Só que, no meu entendimento, pelo menos, mesmo falando de mapa astral, a gente está falando, quando a gente fala de essência, a gente está falando só do lado luz do signo, do planeta, daquele posicionamento ali, do mapa. Então, tudo que nós realmente somos é o lado amor. Só que a gente precisa olhar para quem a gente está. E essa é o 2 também, que faz parte do 2 também, que é não só quem eu estou, por exemplo, nessa vida. Ah, porque aqui eu estou o meu mapa, na outra vida você outro mapa. Isso para quem acredita em outras vidas, mas quem a gente está nesse momento? Porque isso aqui, quem nós somos, quem você é imutável. A sua centelha divina, ela não muda, ela não se altera, ela vai estar sempre dentro de você. Ela está aí. E sempre vai estar. Mesmo que você comece a fazer muito mal, a se tornar uma pessoa que está ruim, ela vai estar aí. Sempre que você se arrepender do que você fez, e você quiser voltar atrás, e você quiser ativar sua luz, e você quiser mudar, ela está aí. Quem você está é mutável. Então, eu falei que a gente não consegue se separar do nosso mapa, e isso é verdade. Porém, a gente consegue mudar pro lado da luz, da energia, né? Então, eu tenho isso. Por exemplo, eu trabalho a minha impulsividade, eu trabalho a minha reatividade, eu trabalho a minha irritabilidade, a minha impaciência. Isso é uma coisa que tá claro para mim da minha sombra. Sabe, a gente precisa tornar as coisas sempre claras. O autoconhecimento é trazer a clareza. E muita gente não, assim, a pessoa para de praticar, ou a pessoa fica com medo. A pessoa fica com medo de olhar para o que é sombrio. Há uma resistência da gente olhar, né? A gente às vezes não quer ver porque é difícil mudar, às vezes é tão difícil transmutar essa energia que a gente prefere fingir que não existe, não olhar para aquilo, ou porque a gente pode se colocar tanto para baixo, se culpar, que a gente não aguenta olhar. E isso é um problema, porque você não vai avançar no seu caminho de autoconhecimento. Quanto mais a gente assume o que precisa ser transmutado, quanto mais a gente assume as nossas sombras, que não há como fugir, todos nós temos alguma sombra a ser transmutada. Enquanto a gente está vivo, a gente tem algo a curar, a gente tem algo a transformar. Que, na verdade, essa transformação é sair do lado sombra para ir para o lado luz. Então, a clareza sobre as suas sombras é uma liberdade. É onde você vai caminhando para a liberdade. Porque enquanto a gente não olha, ela está nos dominando. Ela nos domina. A gente continua com aquilo ali e aquilo ali continua nos limitando. Porque você vê uma pessoa, por exemplo, eu tenho essa sombra da impaciência que eu estou sempre trabalhando, já melhorei muito, mas não é que eu estou curada disso. Eu tenho a Lua em Áries. Lua é reatividade emocional, é o conforto emocional, é muito importante para mim. Então, sim, os mecanismos, dependendo do que está acontecendo na vida, dependendo das interações, realmente dos acontecimentos, eu vou trazer aqui, talvez, porque ativo uma dor, alguma dor minha, quando é ativada, se eu não tiver muita consciência de sair do mecanismo de defesa, eu posso trazer o mecanismo de defesa. Isso vai me prejudicar em todas as áreas da vida. Então, a minha impaciência, a minha impulsividade, ela me prejudica
mais do que a todo mundo. Também prejudico o outro, mas eu sou a primeira a ser prejudicada, porque ela está em mim. Então ela me afeta em vários sentidos. Na carreira, né, nas relações, porque tudo é relacionamento. Então, se eu não me relaciono bem, afeta na minha carreira, afeta nos relacionamentos, afeta nas minhas finanças, né? Vai indo para todas as áreas, para minha saúde, porque eu estou sentindo essas emoções, isso desequilibra todo o nosso corpo, todo o nosso sistema. É um estado desequilibrado, embora seja natural a gente sentir emoção, mas o natural é também a gente deixar aí, fazer uma limpeza e não manter aqui, não curar. Realmente, se a gente não entende, faz a limpeza, ela fica aqui. E aquilo se transforma em um corpo de dor. Esse acúmulo de emoções. E aí, quando acontece de novo uma coisa semelhante que te irritou, que te gerou agressividade, você vai de novo trazer aquilo ali. Enquanto você não tem um entendimento e não cura aquilo, então por que eu tô sentindo essa irritabilidade? Por que isso aqui tá me gerando impaciência, essa raiva? A gente precisa realmente investigar nesse nível. Né? Então, por exemplo, pessoas com essa lua em Áries, que tem esse ritmo mais acelerado, vão se incomodar com pessoas mais lentas. Enquanto você não para e fala, não, eu não vou gerar impaciência, porque assim, é aquela coisa, eu não posso mudar a pessoa. É aquela coisa que eu falei no vídeo passado do não controlar, eu não tenho controle sobre essa pessoa. E não é que ela está errada, ela está sendo ela. Ela tem as características dela, nós somos diferentes. Então, isso de você entender essa unicidade e isso de entender que a gente é diferente, né? A pessoa não é que ela é lerda, ela tem o ritmo dela. O meu é mais, não existe um certo. Então, essa investigação, esse entendimento nos ajuda a superar isso, a superar essas sombras. E aí você para de um modo racional, você, com a consciência, você fala, não, eu tenho opção aqui de respirar, de aceitar em primeiro lugar que a pessoa tem o ritmo dela. Enquanto eu achar que eu tô mais certa, que é melhor ser do meu jeito, isso vai me gerar impaciência. E aí, gente, não é porque você tem esse entendimento e aí é um momento que você tem essa clareza, você tá numa fila e você desapega, você entrega e não fique irritada, que você sempre vai ser assim. Em alguns dias você vai estar mais propenso a uma irritabilidade maior, e aí você pode ser que nesse dia você se irrite, você perca a consciência, isso tudo é o processo. É o processo. Eu já falei também em outro vídeo que o autoconhecimento, que a evolução, autoconhecimento não, que a evolução, ela não é um degrau. Então não é que a gente vai subindo degraus e vai evoluindo. Seria mais fácil. Não importa. Não é assim. A gente vai repassando pelas mesmas situações e subindo um pouquinho mais na espiral da evolução. Então, tudo bem se a gente fica impaciente, tudo bem que um dia a gente não consiga, tudo bem que a gente está ali buscando, a gente consegue ser mais paciente, e depois tem uma hora que a gente solta alguma coisa. O importante mesmo é você ter clareza, é você não esconder quem você é de você mesmo. Isso é muito importante. Porque não é possível se relacionar, uma pessoa que está com uma consciência que tem uma clareza de quem ela está sendo, do que ela precisa mudar, tem que ter uma disponibilidade para a verdade, uma abertura para realmente enxergar a verdade. Mesmo que você esteja errado, isso, o mais legal é você assumir o seu erro. Não é uma vergonha você errar. Tem muita gente que tem vergonha de errar e não pede desculpa, por exemplo. E aí é uma outra questão também, às vezes, de um excesso de ego, de uma falta de humildade. Mas é isso, gente. Quanto mais a gente entende que é natural o erro nesse processo, mas que o importante é que a gente esteja aberto para a verdade. Para se você errar, você assumir, você olhar para quem você está sendo, que você não se. Mesmo esse lado que a gente não se orgulha,
que você não tem orgulho, mas que faz parte da sua história, da sua jornada, que faz parte de quem você está também aqui nessa vida. Porque se, por exemplo, não fosse essa raiva, essa irritabilidade, essa agressividade, por exemplo, de uma lua em Áries, tem essa tendência, né? Eu também não teria as qualidades se eu não tivesse essa lua em Áries. Eu não teria também as qualidades, a coragem, a iniciativa, a independência. Entende? Então, não é pra gente achar ruim nada. Isso também aqui eu quero trazer porque desmistificar essa coisa de que algum aspecto no meu mapa é ruim, alguma coisa é ruim. Ah, eu preferia ser tal signo, eu preferia ter tal planeta, não sei o quê. Não, quem você é perfeito. Quem você está também. O mapa astral que você está nessa vida é perfeito para você, para o que você veio trazer aqui para sua missão. Só que realmente existe sim um mecanismo de defesa, o lado da dor, a sombra e o lado da luz. E a gente precisa entender isso, né? Quanto mais a gente entende, mais a gente vai caminhando para nossa melhor versão, que é assim, quem eu posso ser de incrível? Que eu posso ser muito mais. Mas isso não quer dizer que você tem que se diminuir. O ideal é a gente apreciar quem a gente está, apreciar a nossa jornada. Por isso que é importante também você reconhecer a parte de que você está que é boa já, que já está na luz, sabe? As qualidades que você tem. É muito importante, porque só olhar para o que precisa ser transmutado, só olhar para a sombra e se cobrar, e se cobrar, e se cobrar, também não é saudável, né? A gente precisa olhar assim para as qualidades que já foram desenvolvidas, que a gente já traz aqui, que já estão realmente na luz. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Também quem a gente está, e o nosso mapa todo, a gente pode ver isso, tem a ver com os nossos gostos e aptidões. Então é você entender realmente o que você gosta de fazer, o que você gosta de vestir. Ser você é isso, né? Você cada vez mais se apoderar de si mesmo e integrar isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença, né, entre quem você é e quem você está. E se esse vídeo foi bom para você, se te esclareceu alguma coisa sobre autoconhecimento, comenta aqui para mim. Se te ajudou, compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo. Beijão. Namastê, sempre.